Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então, primeiro eu quero pedir desculpas para quem recebeu notificação sobre esse vídeo ontem, né, na data de ontem. Era para esse vídeo estar pronto ontem, eu cheguei a colocar no ar, mas tinha um problema com o áudio, então eu tive que tirar do ar e regravar o vídeo. Eu realmente não sei o que aconteceu, um problema na configuração aqui do microfone e o vídeo estava todo sem áudio. Então agora estou refazendo o vídeo e o áudio tá legal, já testei, né? E a gente vai colocar esse vídeo no ar, então com um dia de atraso em relação ao que eu queria ter colocado, né? Então peço desculpas por isso. Uh, Em segundo lugar, também peço desculpas pela frequência das postagens, né? Agora no final do ano não foram tão frequentes, né? Então, o final do ano foi puxado, né, profissionalmente, então foi difícil manter a frequência das postagens, mas eu me comprometo aqui em 2023 tentar melhorar aí a frequência com que eu coloco material novo aqui no canal, tá legal? Bom, vamos lá. Depois dos pedidos de desculpas, né? Vamos falar sobre o tema de hoje, sobre o lote econômico de compras, né? É o grande terror dos meus alunos lá de logística, de administração. O lote econômico de compras é um cálculo matemático, então por isso o terror dos alunos, né? Eles veem uma equação e já vem todos aqueles traumas de segundo grau, né? Tem muito aluno traumatizado, não gosta de matemática, não entende matemática, que é um dos grandes problemas educacionais do Brasil, tá? E depois a gente encontra também esse profissional na empresa, né? Que não consegue usar uma equação, né? É um problema sério. Matemática, né, é a base para a gente entender o mundo, né? O lote econômico de compras, por exemplo, ele está por trás dos softwares aí de gestão empresarial. É um dos algoritmos que está por trás desses softwares. Então, sem entender a matemática, você não entende o que está acontecendo no mundo. Você está lá, né, digitando, dando enter no computador, o computador te diz para fazer alguma coisa e você não sabe de onde que aquele número veio, como que foi. É mágica, né? Uh, então, eu gosto muito de ensinar o lote econômico de compras, mas é sempre bom para os alunos terem um material alternativo para consultarem, né? Então, a função desse vídeo aqui também vai ser como apoio, né, aos alunos dos cursos técnicos, né, de logística, de administração, até os cursos de nível superior, que também tem essa matéria, né? Bom, lote econômico de compras não é nada experimental, tá? Então é uma técnica usada para o controle de estoque e para o gerenciamento, né? O controle e programação de produção, uh, já usada há mais de 100 anos, testado, comprovado, então não tem nada de experimental nisso daqui. O que a gente está falando é usado pelas principais empresas, como eu falei, é usado nos principais softwares, é uma das lógicas, né, por trás desses softwares. E nas pequenas e médias empresas, empresa que você trabalha, se não usa ainda, se vocês fazem uma planilha lá e determinam o tamanho do pedido meio que na base do chute, né, vocês deveriam realmente pensar em adotar, pelo menos para os itens mais caros, os itens curva A, as matérias-primas mais estratégicas, adotar esse princípio aqui do lote econômico de compra. Vocês vão ver que é simples o cálculo, não é nada de outro mundo, não é nada super complicado de fazer. Você precisa ter alguns dados, algumas informações que a área contábil, né, da empresa uh, pro, provavelmente tem, né, ou poderia fornecer. Né. Bom, vamos lá.
deixar de enrolação um pouquinho e vamos entrar nos cálculos. Equação matemática é o que as pessoas querem. Ou pelo menos é o que eu quero. Vamos lá, eu vou tirar aqui a minha cara da tela para a gente ver a apresentação. Tá? Eu não gosto de me assistir muito mesmo. Eu gosto de ouvir a minha voz, mas não gosto de me ver. Né? Vamos lá. Então, o lote econômico de compras, a fórmula do lote econômico de compras, ela tem essa carinha meio feia porque ela tem uma raiz quadrada aqui logo no começo, né? Então assusta um pouco os alunos. Mas na verdade é uma equação muito simples, vocês conseguem resolver essa equação em menos de um minuto com uma calculadora dessas de feira. Não tem nada de outro mundo nessa equação. Então o leque, o tamanho do lote econômico de compras, ele é igual à raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo de fazer o pedido, né? Ou, se for algo fabricado internamente, o custo do setup, né? O que é esse custo de fazer o pedido? É qualquer custo fixo que esteja envolvido na emissão de um pedido. Pode ser o custo para fazer sei lá, a carta de crédito bancária, pode ser o custo, se for um material importado, o custo do despachante, né? O despachante vai cobrar por processo, independente da quantidade de peças que está ali. Pode ser frete mínimo no mercado local. Então vamos dizer, você está comprando material pequenininho, são parafusos. 10 ou 20 parafusos vai entrar tudo no frete mínimo. Né? É o menor valor ali no PAC dos Correios. Então, esse valor do frete mínimo você coloca lá como custo de se fazer o pedido. Ou no caso do material importado, né, o valor do despachante, né, ou, enfim, qualquer custo que você tenha, de novo, custo fixo para se emitir o pedido. Não custo variável, tá? Se o custo variar de acordo com a quantidade, aí não pode ser usado aqui. E embaixo, né, aqui dessa fração, que você vai dividir o resultado aqui dessas multiplicações em cima pelo custo de se manter esse item em estoque, tá? Lembrando que todo estoque tem custo, né? O estoque ocupa espaço. Se você tem 100 posições de porta-pallet num galpão, você pode pegar o aluguel do galpão ou o IPTU do galpão, sei lá, enfim, qualquer custo que você tenha com o galpão, manutenção predial, energia elétrica, né? Tudo pega e divide pelo número de posições de porta-pallet e você tem um custo por posição de porta-pallet por mês, né? Mais ou menos isso. Então, manter um item em estoque tem custo. Se o item é muito pequeno, mas é caro, por exemplo, o custo financeiro acaba sendo maior do que o custo ali do espaço que ele ocupa. Então, todo material que está no inventário da empresa, ele tem um custo financeiro. Eu vou explicar isso melhor. A empresa gastou dinheiro para comprar aquele material. Se aquele dinheiro estava no caixa da empresa, estava disponível no caixa da empresa, é um dinheiro que a empresa, em vez de investir em um CDB, por exemplo, ela pegou e comprou material e colocou no estoque, ficou parado no estoque. Tá? Não está rendendo juros. Então, você está perdendo aqueles juros do CDB. Então, o custo financeiro é esse. Tá? Se pior, a empresa não tinha o dinheiro em caixa e ela pegou dinheiro emprestado no banco, ela entrou no cheque especial para comprar aquele material que entrou no estoque, aí é o custo dos juros do empréstimo bancário, que é ainda maior do que os juros do CDB. Então, todo estoque, todo material no estoque tem um custo. Custo pelo espaço e custo financeiro. Tem que colocar os dois aí, a somatória dos dois. É esse H. Tá legal? Vamos lá. Então, vou fazer um exemplo aqui, né? Substituir os números. Então, a demanda que eu substituí por 1.000. O custo de pedido, custo de emissão do pedido, eu coloquei um custo fictício aí de 40. Vamos imaginar que é o frete mínimo, né? De 40.
e embaixo eu coloquei um custo de 20 centavos para manter esse item em estoque. Se a demanda é mensal, o custo de manutenção do estoque também é mensal, tá? Se a demanda é anual, o custo de manter estoque também é anual. Então esse é um grande perigo, tá? Aí normalmente é onde os meus alunos erram. O mesmo período que está em cima, se eu estou calculando a demanda por semana, o custo de manter em estoque também é por uma semana. É o custo de manter uma unidade daquele produto por uma semana no meu estoque. Tá legal? Então, resolvido isso, fiz as substituições aqui. Ah, da onde que sai esse ponto aí, professor? O ponto está substituindo o x ali como operador de multiplicação. Se eu colocasse um x ali, como está no meio de uma equação, ia confundir o x como incógnita. Então, na faculdade, normalmente a gente substitui aquele xzinho da multiplicação por um ponto. Né? Então, é 2 vezes 1000 vezes 40 dividido por 0,2. Resolvi a parte de cima, as multiplicações. Então, tenho agora que leque é a raiz quadrada de 80.000 dividido por 0,2. 80.000 dividido por 0,2 dá 400.000. Lembrando que quando você divide por um número menor do que 1, né, o resultado da divisão é maior do que o número original, não menor. Então, o meu leque agora é a raiz quadrada de 400.000. E quanto que é a raiz quadrada de 400.000? É 632, alguma coisa. Mas eu vou arredondar para cima aqui. Esse é um produto que eu não consigo comprar a metade do produto, né? Eu tenho que comprar por unidade. Então, o meu leque é aproximadamente 633. Por que eu arredondei para cima? Eu sempre ensino os alunos, né, de logística a arredondar para cima. Alunos de logística, de engenharia, tem que arredondar para cima. Por quê? Porque é melhor sobrar do que faltar. Né? Então, vai comprar matéria-prima para a empresa, é melhor sobrar do que faltar. O que acontece? Sempre tem perdas no processo, tem perdas no transporte. Então, sempre tem problemas nas empresas. É melhor errar para o lado da segurança, sempre arredondar para cima. E depois, finalmente, a gente vai adequar o leque aos requisitos do fornecedor. Então, vamos dizer que o lote mínimo do fornecedor, se é um fornecedor internacional, ele vai chamar de MOQ, né? O Minimum Order Quantity, ele é de 1000 peças. Então, o pedido vai ter que ser de 1000 peças. Esquece o leque de 633, você vai colocar um pedido de 1000 peças, porque esse é o lote mínimo do fornecedor. O fornecedor não vai te vender se você não comprar pelo menos 1000. Né? Se você quiser comprar uma quantidade menor dessas, você vai ter que comprar de um distribuidor, de um varejista, e daí vai custar mais caro. Vamos dizer que o lote mínimo seja de 500 peças. Né? Daí a gente vai seguir para um segundo passo do ajuste. Aí a gente vai ver qual que é o múltiplo de embalagem. Vamos dizer que em cada caixa vem 10 peças. Então a gente tem que arredondar o leque para cima até chegar ao próximo número múltiplo de 10. Nesse caso, o 633, a gente vai subindo até chegar no 640, que é o próximo número que é múltiplo de 10. Então, cada vez que eu pedir esse material, eu vou pedir um lote de 640 peças. Tá legal? Pessoal, é isso. Vocês viram extremamente simples o cálculo do lote econômico de compras. Não tem razão para a gente não usar isso nas empresas. E o ganho econômico é muito grande, tá? Se fizer isso para todos os materiais, para todos os itens que são comprados ou que são fabricados, você consegue minimizar o custo do transporte, do despachante aduaneiro e do estoque. Você chega no menor custo total para comprar esses materiais, tá? Então, tem muita vantagem
é um ganho de eficiência, de rentabilidade muito grande em utilizar o leque, o lote econômico de compras nas compras de material da sua empresa. Tá legal? Bom, então fica aqui a dica. Espero que vocês passem a usar essa técnica aqui nas compras das suas empresas. Os alunos, espero que os alunos tenham entendido melhor essa matéria, né? Viram mais um exemplo aqui. Vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Volta, chega naquela parte que você teve dúvida, assiste de novo. E, bom, já que estamos em véspera de Natal, estou gravando esse vídeo numa véspera de Natal. Desejo Feliz Natal a todos e todas. Tá legal? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.